Você sabia que o diabetes é como um espião silencioso no corpo? Ele muitas vezes não faz barulho, não causa dor no começo, e aí, quando a gente menos espera, pode causar grandes problemas. Por isso é muito importante saber reconhecer os sinais de alerta que o corpo dá. É como se ele estivesse dizendo: "Ei, algo não está certo aqui, me ajude antes que piore." Agora, aqui vai algo surpreendente. No Brasil, 4 de cada 10 pessoas que têm diabetes nem sabem que têm a doença. Imagina só, quase metade dessas pessoas estão andando por aí sem ter ideia de que precisam de cuidados. Além disso, no nosso país existem cerca de 40 milhões de pessoas com pré-diabetes. Sabe o que isso significa? Elas estão numa espécie de zona de risco. Se não tomarem cuidado, não mudarem alguns hábitos, 1 em cada 4 dessas pessoas pode se tornar diabética em apenas 5 anos. Isso é como se você estivesse vendo um sinal amarelo no trânsito e decidisse ignorar. Mais cedo ou mais tarde, o vermelho vai aparecer. Então, aprender sobre o diabetes e as emergências que ele pode causar é como ganhar uma super arma para proteger a saúde. Porque, quando você entende os sinais e age rápido, pode evitar coisas mais graves, como cegueira, infartos ou até situações que colocam a vida em risco. É como conhecer as regras de um jogo para vencer antes mesmo de começar a perder. Ah, e quer saber mais uma coisa legal? Quando você aprende, também pode ensinar outras pessoas, amigos, família, até mesmo desconhecidos. Imagine quantas vidas podem ser salvas só porque você compartilhou essa informação. Não é incrível o poder que o conhecimento tem? Vamos juntos descobrir mais sobre isso. Agora vamos conhecer as melhores dicas para os diabéticos e já confere se você está inscrito em nosso canal, porque nossos próximos vídeos serão de conteúdos que vão te ajudar a melhorar sua saúde. Primeira emergência: descolamento de retina, o perigo escondido nos olhos. Agora me diz, você já ouviu falar no descolamento de retina? Parece complicado, né? Mas deixa eu te explicar de um jeito simples. A retina é como uma telinha bem fininha lá no fundo do olho, que ajuda a gente a enxergar o mundo. Quando ela se solta, como se fosse um adesivo que descolou, o risco é muito grande. A pessoa pode perder a visão para sempre. Isso mesmo, para sempre. E sabe o que pode causar isso? A diabetes descontrolada. Quando a glicose, o açúcar no sangue, está muito alta, ela machuca os vasinhos bem pequenos que alimentam a retina. É como se esses vasinhos fossem canos velhos, que começam a vazar e enferrujar. O corpo, para tentar consertar o problema, cria novos vasinhos, mas eles são fracos e podem sangrar ou deixar cicatrizes. Essas cicatrizes podem puxar a retina e, pronto, ela se descola. Por isso, o descolamento de retina é uma das principais causas de cegueira no mundo inteiro, um problemão que ninguém quer enfrentar. Agora, como saber que algo está errado? Aqui estão alguns sinais importantes. Visão embaçada, como se estivesse olhando por um vidro sujo. Sombras na visão, que podem aparecer no meio ou dos lados, dependendo da área afetada. Clarões de luz, como pequenos raios ou flashes, que surgem do nada. Manchas ou mosquitinhos voando na visão, que na verdade são pequenos pedaços de sangue ou tecido solto na retina. Se perceber qualquer um desses sintomas, é hora de agir rápido. Isso não é coisa de esperar ou ver se melhora sozinho. A pessoa precisa correr para o pronto-socorro ou oftalmologista. É como se os olhos estivessem gritando por socorro. E tem mais: quem tem diabetes ou pré-diabetes deve fazer consultas regulares com o oftalmologista, mesmo que pareça tudo bem. Porque, muitas vezes, o problema começa bem devagarinho, sem dar sinais. É sempre melhor prevenir do que remediar, certo? Lembre-se, cuidar dos olhos é como cuidar de uma janela para o mundo. Sem eles, a vida muda completamente. Então, olho vivo, literalmente. E vamos para a próxima dica. Mas antes eu percebi que você ainda não deixou o like nesse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube continue a te mostrar nossos vídeos e assim continuaremos te ajudando. Portanto, já deixa o like que é de graça. Continuando. Segunda emergência: hipoglicemia severa, quando o açúcar no sangue fica perigoso. Agora imagine o seguinte: o açúcar no nosso sangue é como o combustível de um carro. Sem ele, o corpo não funciona direito. Mas e quando esse combustível acaba ou fica muito baixo? Isso é o que chamamos de hipoglicemia severa, e pode ser muito perigoso, sabia? A hipoglicemia acontece quando o nível de glicose no sangue cai para menos de 70 mg por decilitro, o que pode acontecer por vários motivos: usar muita insulina, esquecer de comer, praticar exercícios de forma exagerada ou até por causa de alguns medicamentos. E sabe qual é o problema? Quando o açúcar no sangue fica tão baixo, o cérebro sofre primeiro, porque ele depende da glicose para funcionar bem.
É como se as luzes começassem a piscar antes de apagarem de vez. Agora, quais são os sinais de que algo está errado? Aqui vai uma lista super importante. Tontura ou confusão, como se a cabeça estivesse girando. Náusea, aquele enjoo chato que dá no estômago. Sudorese intensa, mesmo sem estar calor. Tremores nas mãos e no corpo, como quando estamos muito nervosos. Coração disparado, batendo rápido demais. Formigamento na boca ou nos lábios. Dor de cabeça ou sensação de fraqueza extrema. Em casos graves, convulsões, desmaios ou até coma. E o que fazer quando alguém está com hipoglicemia? Se a pessoa ainda está consciente, dá para ajudar de forma simples. Ofereça algo doce, como um suco de laranja, um pedaço de chocolate ou até balas. Se não tiver nada por perto, um pouco de mel ou xarope dentro da boca, nas laterais da bochecha, também ajuda. Agora, se a pessoa desmaiou, nunca tente dar comida ou bebida, porque ela pode engasgar ou broncoaspirar. O que você deve fazer é chamar ajuda médica imediatamente. Quer um exemplo real? Te conto o que aconteceu com o paciente. Ele chegou ao hospital achando que estava tendo um AVC, porque tinha boca torta, dificuldade para falar e fraqueza em um lado do corpo. Mas sabe o que era? Hipoglicemia severa. O nível de açúcar dele estava em 32 mg por decilitro, muito abaixo do normal. Assim que corrigimos, ele voltou ao normal, como mágica. Por isso, reconhecer os sinais da hipoglicemia pode literalmente salvar vidas. Então, fica a dica: se você ou alguém próximo tem diabetes, esteja sempre preparado com algo doce por perto e nunca ignore os sintomas. É como um alarme: quanto mais rápido agir, melhor será o resultado. Terceira emergência: acidente vascular cerebral, AVC, quando cada minuto conta. Agora pensa comigo, você já viu um rio com água correndo livremente, certo? Ele precisa de um caminho limpo para fluir sem obstáculos. O sangue no nosso corpo funciona do mesmo jeito, especialmente no cérebro, onde ele leva oxigênio e nutrientes. Mas o que acontece se esse fluxo de sangue for interrompido ou bloqueado? Isso é um AVC, também conhecido como derrame. E, olha, é uma emergência muito séria, onde cada minuto faz toda a diferença. Pessoas com diabetes têm um risco 1,5 vezes maior de ter um AVC. Por quê? A diabetes pode causar danos aos vasos sanguíneos, deixando-os mais frágeis e propensos a formar coágulos, como se fossem entupimentos no rio. Além disso, segundo a AHA, American Heart Association, 16% dos diabéticos acima de 65 anos morrem devido a AVCS. Agora, como você pode identificar um AVC? Fique atento aos sinais mais comuns. Fraqueza ou dormência repentina em um lado do corpo, pode ser no braço, na perna ou até no rosto. Dificuldade para falar. As palavras saem enroladas ou a pessoa não consegue falar direito. Confusão mental, como se estivesse perdido. Problemas de visão. Dificuldade para enxergar de um ou dos dois olhos. Dificuldade para caminhar. A pessoa pode perder o equilíbrio ou tropeçar. Dor de cabeça muito forte e repentina, sem motivo aparente. Agora vem a parte mais importante: como identificar rapidamente. Existe um método super prático chamado SAMU, que é como um checklist. S de sorrir, peça a pessoa para sorrir. A boca dela está torta. Um lado do rosto não responde. A de abraço, peça para levantar os dois braços. Um deles está fraco ou não consegue levantar. M de música, peça para repetir uma frase ou cantar uma música. A fala está arrastada ou confusa. O de urgência, o tempo é cérebro. Cada minuto que passa sem tratamento pode destruir milhões de neurônios. E o que fazer? Assim que identificar esses sinais, chame ajuda imediatamente. Ligue para o serviço de emergência, peça um táxi, chame um Uber, o que for mais rápido. Lembre-se, um AVC não espera. Uma história real para te ajudar a entender a gravidade. Um paciente chegou com dificuldade para falar, desorientado e com fraqueza no braço direito. A equipe médica foi rápida e fez o teste de glicose primeiro, porque sintomas de hipoglicemia podem parecer AVC, lembra do caso anterior? O nível de glicose estava normal, então confirmamos que era um AVC e iniciamos o tratamento imediatamente. Ele se recuperou, mas só porque agimos rápido. O AVC é uma corrida contra o tempo. Então, se você notar algum dos sinais, haja rápido e salve uma vida. O cérebro agradece. Quarta emergência: infecções graves e sepse. O corpo em alerta vermelho. Agora imagina o seguinte: o corpo humano é como uma cidade bem organizada, com ruas, vasos sanguíneos,
trabalhadores, células do sistema imunológico e recursos, nutrientes e oxigênio. Quando acontece uma infecção, como uma invasão de inimigos, o sistema imunológico entra em ação para proteger tudo. Mas, em pessoas com diabetes, essa defesa pode ser mais lenta ou menos eficiente, como se a cidade estivesse com poucos soldados para a batalha. Isso aumenta muito o risco de infecções graves que, se não tratadas, podem virar sepse, uma condição extremamente perigosa. Por que os diabéticos têm mais risco de infecções? A diabetes enfraquece o sistema imunológico, atrapalha a cicatrização e prejudica a circulação. É como se os trabalhadores da cidade não conseguissem chegar a tempo onde são necessários. Além disso, os altos níveis de glicose no sangue criam um ambiente ideal para a proliferação de bactérias e fungos, como se fosse um buffet para os micro-organismos. Quais infecções são mais comuns nos diabéticos? Algumas das mais frequentes incluem infecções do trato urinário, ITUS. Essas podem começar como uma simples vontade frequente de urinar, mas podem se espalhar para os rins, causando uma pielonefrite, que é uma infecção séria. Infecções respiratórias, como pneumonias e sinusites, que podem progredir rapidamente. Infecções de pele, especialmente no pé diabético, um problema que explicaremos com mais detalhes abaixo. Doenças nas gengivas, como a periodontite, que pode parecer inofensiva, mas pode se espalhar pelo corpo. Infecções digestivas, como diarreia infecciosa. O temido pé diabético. Agora, vamos falar de um dos maiores problemas enfrentados pelos diabéticos, o pé diabético. Imagine que uma pequena ferida no pé, algo que você nem perceberia, pode virar uma úlcera enorme e perigosa. Isso acontece porque a diabetes pode destruir os nervos, fazendo com que a pessoa não sinta dor, neuropatia diabética. A má circulação prejudica a chegada de sangue e nutrientes para curar a ferida. O sistema imunológico enfraquecido não consegue combater as infecções adequadamente. Isso cria o cenário perfeito para complicações graves, que podem levar até mesmo à amputação. Como identificar a sepse? A sepse é o resultado de uma infecção que se espalha pelo corpo inteiro e causa uma reação descontrolada. Ela pode ser fatal se não tratada rapidamente. Para lembrar os sinais de alerta, use a palavra tempo. T de temperatura, febre alta, acima de 37,8 graus Celsius, ou, ao contrário, temperatura muito baixa, hipotermia, abaixo de 35 graus Celsius. E de exame, alterações no corpo, como pressão arterial baixa, batimentos cardíacos acelerados, acima de 100 por minuto, ou respiração muito rápida, mais de 20 vezes por minuto. M de mudança mental. A pessoa pode ficar confusa, sonolenta, sem energia ou até apática. P de pele, vermelhidão, inchaço, pus ou feridas que não cicatrizam. O de outros sinais, náuseas, vômitos, diarreia e cansaço extremo. Como evitar e agir? Prevenção é a melhor defesa. Mantenha a glicemia controlada. Faça revisões regulares no corpo, especialmente nos pés, procurando feridas ou infecções. Use calçados confortáveis e mantenha os pés limpos e hidratados. Tome todas as vacinas recomendadas, como a da gripe e pneumonia. Reconheça os sinais. Se notar qualquer sinal de infecção ou sepse, procure um médico imediatamente. Sepse é uma emergência médica. Você não pode esperar. Um exemplo real para refletir. Uma paciente diabética desenvolveu uma pequena ferida no pé, mas achou que não era nada grave. Com o passar dos dias, a ferida piorou, ficou vermelha e começou a sair pus. Ela começou a ter febre, confusão mental e inchaço. Quando chegou ao hospital, estava em estado de sepse. Com tratamento rápido, antibióticos, líquidos na veia e cuidado intensivo, ela sobreviveu, mas perdeu parte do pé. Tudo isso poderia ter sido evitado se ela tivesse tratado a ferida logo no início. Por isso, nunca ignore uma ferida, febre ou qualquer sinal de infecção. Sepse é como um incêndio. Quanto mais cedo você agir, menor será o estrago. Já comenta aqui embaixo desse vídeo alguma dica para ajudar as outras pessoas. Sexta emergência: pé diabético, o silencioso inimigo dos pés. Agora vamos falar de um problema muito comum, mas que pode ser extremamente grave: o pé diabético. Você já imaginou como uma pequena ferida pode se transformar em algo tão sério que chega a colocar a vida em risco? No caso dos diabéticos, isso é mais comum do que parece, e entender os detalhes pode fazer toda a diferença. O que é o pé diabético? O pé diabético não é apenas um machucado ou uma bolha no pé. É uma complicação crônica da diabetes, que surge quando problemas como má circulação, infecções e danos nos nervos, neuropatia diabética, se combinam.
Isso faz com que feridas que parecem inofensivas, como uma unha encravada, um calo ou um corte, possam virar úlceras profundas e, se não tratadas, levar a infecções graves, gangrena e até amputação. Por que os diabéticos têm esse problema? A diabetes provoca uma série de mudanças no corpo que tornam os pés mais vulneráveis. Vamos explorar isso com detalhes. Neuropatia diabética. O adormecer dos pés. Com o tempo, o excesso de açúcar no sangue danifica os nervos, especialmente nos pés. Isso causa perda de sensibilidade. Imagine pisar em um prego ou ter uma bolha no pé sem sentir nada. Sem dor para alertar, a pessoa não percebe o problema e ele se agrava. Além disso, os nervos danificados podem causar deformidades no pé, como dedos em garra, que aumentam a pressão em certas áreas e favorecem o surgimento de feridas. Má circulação. O transporte de ajuda é bloqueado. A diabetes também prejudica os vasos sanguíneos, dificultando a circulação de sangue nos pés. Com menos sangue chegando, as feridas demoram mais para cicatrizar, como se o material de construção não chegasse ao local do problema. Sistema imunológico enfraquecido. Pouca defesa contra invasores. O corpo luta menos contra bactérias e outros micro-organismos, o que significa que infecções acontecem mais rápido e são mais difíceis de controlar. Infecções persistentes. Uma pequena ferida ou bolha pode rapidamente se infectar. Se a infecção não for tratada a tempo, ela pode se espalhar para os ossos, osteomielite, ou para o corpo inteiro, causando sepse. Como o pé diabético começa? Tudo pode começar com algo muito simples, como um calo ou bolha por causa de sapatos apertados, uma unha encravada, um corte ao aparar as unhas, ressecamento e rachaduras na pele, especialmente nos calcanhares, objetos perfurantes, como cacos de vidro ou pregos, que podem ser pisados sem a pessoa perceber. Se não for cuidado, o machucado pode evoluir para uma úlcera diabética, uma ferida aberta que se torna um ambiente perfeito para infecções. Como identificar um problema no pé? Fique de olho nos sinais de alerta. Mesmo que você não sinta dor, o pé pode estar tentando mostrar que algo está errado. Vermelhidão, inchaço ou calor em alguma área. Feridas que demoram para cicatrizar ou pioram com o tempo. Pele seca e rachada, especialmente nos calcanhares. Alterações na forma do pé ou dos dedos. Odor desagradável vindo de uma ferida. Pele pálida ou arroxeada, indicando má circulação. Pus ou sinais claros de infecção. Lembre-se, uma avaliação diária dos pés pode ajudar a identificar problemas no início. Como prevenir o pé diabético? Examine seus pés todos os dias. Verifique se há cortes, bolhas, calos, rachaduras ou áreas vermelhas. Use um espelho para olhar a sola dos pés ou peça ajuda de outra pessoa. Mantenha os pés limpos e hidratados. Lave os pés diariamente com água morna, não quente, e seque bem, especialmente entre os dedos. Use um creme hidratante para evitar rachaduras, mas nunca aplique entre os dedos para evitar umidade. Escolha os sapatos certos. Use calçados confortáveis e bem ajustados. Sapatos apertados ou com costuras que machuquem são perigosos. Nunca ande descalço, mesmo dentro de casa, para evitar cortes ou machucados. Cuide das unhas e dos calos. Corte as unhas em linha reta para evitar encravamento. Não remova calos em casa. Procure um podólogo ou médico. Controle rigoroso da diabetes. Manter os níveis de glicose controlados reduz o risco de neuropatia e má circulação. Evite fumo e álcool. O cigarro piora a circulação, e o álcool pode mascarar problemas ao causar dormência nos pés. Quando procurar ajuda médica? Procure um médico imediatamente se notar feridas que não cicatrizam após alguns dias. Sinais de infecção, como vermelhidão, inchaço, calor ou pus. Mudanças na cor do pé, pele pálida, arroxeada ou preta. Dores fortes, mesmo que raras em pés diabéticos, podem indicar algo grave. Importante: não tente tratar feridas ou calos em casa. O cuidado inadequado pode piorar a situação. Um exemplo para entender a gravidade. Imagine uma mulher diabética que percebeu um pequeno calo no pé causado por um sapato apertado. Como não sentia dor, ela ignorou o problema. Algumas semanas depois, o calo virou uma úlcera e ficou infectado. Quando finalmente procurou o médico, a infecção já havia se espalhado para os ossos, e a amputação foi a única solução para salvar a vida dela. Se ela tivesse cuidado do calo no início, isso poderia ter sido evitado. Conclusão: o pé diabético é como uma bomba relógio que pode ser desarmada com atenção, cuidado e prevenção.
Olhar para os pés todos os dias e tratar qualquer problema imediatamente pode salvar não só os pés, mas também a vida. Nunca subestime o poder de um pequeno machucado. Agora que abordamos diversos tipos de emergência e como agir diante delas, o mais importante é sempre estar atento e preparado. Lembre-se, os primeiros minutos de um atendimento podem fazer toda a diferença, e o conhecimento correto pode salvar vidas. Por isso, nunca deixe de buscar mais informações e treinamentos sobre primeiros socorros. Esteja sempre atento ao seu entorno e pronto para agir, caso necessário. Se surgir alguma dúvida, não hesite em procurar ajuda profissional. Gostou do vídeo? Então, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas aprendam também. E já que eu te ajudei, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica que possa te ajudar. Até o próximo vídeo.